Então, aqui está o que aconteceu. Há cerca de 5 a 7 mil anos, pequenos grupos de caçadores-coletores começaram a se unir em chefaturas e estados. Enquanto os números são pequenos, meios informais de controle de comportamento e aplicação moral funcionam muito bem. Quando os números são grandes demais para meios informais, como evitar, fazer as pessoas se sentirem culpadas, fofocar sobre elas ou envergonhá-las por seu mau comportamento, há muita oportunidade para aproveitar-se, trapacear o sistema e se safar. Portanto, duas instituições evoluíram: o governo para estabelecer um conjunto de regras que todos recebem e a religião. Se você pensa que se safou, está enganado. Há um olho no céu que tudo sabe, tudo vê e mantém o controle. Então esta é a segunda parte de como os humanos constroem religiões e deuses, porque precisamos disso para a aplicação moral. Acontece que, por contingência e acaso, a religião e o governo foram os primeiros a chegar. Agora, isso aconteceu nos últimos séculos, desde o Iluminismo. Além da trajetória que o professor Krauss delineou para você, a ciência substituindo a religião como o principal meio de explicar como o mundo funciona, algo mais também aconteceu. Lentamente, mas inexoravelmente, substituímos a religião como a principal fonte de nossos princípios morais e surgimos com a ideia inteligente de que você realmente precisa ter um motivo para ter certos princípios morais e vamos escrever certas leis. Você precisa fornecer evidências do porquê considera esta uma boa ou má lei, ou um bom ou mau princípio moral. E essa tem sido a trajetória do iluminismo desde cerca de 200 anos atrás. E então, novamente, o que é mais provável que uma delas seja a única religião verdadeira com o único Deus verdadeiro e todos os outros construídos sejam falsos deuses, ou que, como podemos ver claramente, antropológica, social e psicologicamente é o que as pessoas fazem para se dar bem. Eles constroem religiões e sistemas morais. Agora sabemos que podemos fazer isso sem deuses. Na verdade, fazemos isso muito bem sem deuses. Os países nórdicos têm ótimo desempenho com taxas de religiosidade bem inferiores às nossas. É possível fazer isso e é o que temos feito. De acordo com a Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 29 mil crianças com menos de 5 anos morrem todos os dias, principalmente por causas evitáveis. São 21 crianças mortas a cada minuto, 10 milhões e 600 mil por ano. Isso é equivalente a um holocausto a cada ano. Mais de 70% das 10,6 milhões de mortes infantis anuais são atribuíveis a 6 causas: diarreia, malária, infecção neonatal, pneumonia, parto prematuro ou falta de oxigênio ao nascer. A ciência responde: dê a eles essas coisas. A religião responde que essas são parte do plano divino. Sério? Que tipo de plano é esse? Que tipo de Deus, que é todo-poderoso e todo bom, não impediria isso? Não me refiro a homicídios, guerras entre gangues, civis ou conflitos na Síria. Não é sobre isso que falo. Estou falando sobre crianças inocentes que não têm livre-arbítrio. Eles não estão optando por morrer de doenças terríveis e câncer. Por que Deus permitiria que isso acontecesse? Um Deus todo-poderoso e todo bom, um Deus menos poderoso ou não tão bom, ou nenhum Deus de todo. O problema em explicar o mal para os religiosos é o que chamo de problema do Deus irrefutável. Quando coisas boas acontecem, Deus recebe o crédito. Ele trabalha de maneiras maravilhosas, Ele respondeu minhas preces e fez um milagre. Quando coisas ruins acontecem, Deus não é o culpado. Ou ele trabalha de maneiras misteriosas, você não sabe. O que isso significa? Então, não importa o que aconteça, a hipótese de Deus é confirmada. O que desconfirmaria a hipótese de Deus? Coisas boas acontecem. Então Deus é. Coisas ruins acontecem. Então Deus é. O que teria que acontecer para refutar essa explicação causal do mal? Na visão de mundo cristã, nada pode refutá-la. É irrefutável. É uma simples afirmação. É verdadeira por afirmar. Eu aqui digo que é verdade. E aquilo que pode ser afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências.
A solução para esse mal, nos dizem, é aceitar o sacrifício da divindade que te absolve de qualquer coisa que você fez em sua vida, não importa quão mal possa ter sido. Apenas pense sobre isso. Você poderia ser um assassino em série no corredor da morte no Texas e encontrar Jesus. Isso acontece, você não sabe? Acontece que eu li todas as 414 declarações finais dos prisioneiros executados no estado do Texas para um projeto de pesquisa que estou fazendo. E cerca de 90% deles encontraram Jesus na prisão. É esperado, pois há um grande ministério cristão lá. Devemos acreditar que esses homens, se aceitarem Jesus no último momento, após os brutais crimes que cometeram, eles conseguem ir. E os judeus não? Muçulmanos não? Os nativos americanos nunca ouviram falar de Jesus antes. Os europeus chegaram, não podem ir. E as centenas de bilhões de pessoas que viveram antes de nós? Antes de Jesus eram cerca de 90 bilhões. Eles não conseguem ir para o céu. É triste, não aceitaram Jesus. O cristianismo assemelha-se a um culto ao sacrifício humano na versão 2.0, onde o sacrificado é o Filho de Deus, em vez de crianças ou animais como em religiões primitivas. Isso me leva ao meu último ponto e declaração inicial. Então, David, presumo que você seja um monoteísta, assim como os cristãos. Deus é onisciente, onipotente, onipresente e benevolente. Fomos criados sem pecado porque Deus nos deu livre arbítrio. Adão e Eva escolheram comer da árvore do conhecimento. Nascemos com o pecado original. Isso vai contra a jurisprudência ocidental, na qual cada um é responsável pelos próprios pecados, não pelos de outros. E você é responsável e deve se desculpar com as pessoas que prejudicou, não com mais ninguém. Deus poderia simplesmente perdoar o pecado que nunca cometemos, mas em vez disso sacrificou seu Filho Jesus, que na verdade é Ele mesmo em carne e osso devido ao monoteísmo cristão. Então isso viola a lei da identidade. A é A. A não pode ser não A ao mesmo tempo. Então a única forma de evitar o castigo eterno por pecados não cometidos deste Deus amoroso é aceitar seu Filho, que é Ele mesmo, como Salvador. Então, minha frase final. Então, Deus se sacrificou para si mesmo, para nos salvar dele mesmo. Isso é completamente louco. De onde tiramos nossos princípios morais? Não pode ser da Bíblia, pois quase ninguém obedece, especialmente o Antigo Testamento e boa parte do Novo Testamento. A pena de morte por adultério eliminaria metade do Congresso. Ninguém faria isso, certo? Então, nós selecionamos o que queremos. Dos livros sagrados, baseados em algo mais que aconteceu. Eu mencionei em minha declaração de abertura que houve essa outra mudança que aconteceu, essa secularização da moralidade. Portanto, é necessário ter boas razões para defender certos princípios morais e saber articulá-los. E então essa tem sido a mudança. Então, mesmo que você e eu ambos escutemos a pequena voz interior para decidir o que é certo ou errado, Dinesh, eu estou afirmando que você não está obtendo isso da Bíblia e eu também não. Acredito que desenvolvemos uma propensão para emoções morais, que são ajustadas pela cultura. Com o tempo, nos tornamos cada vez mais morais, mas essa moralidade tem origem em outro lugar. Como uma coisa popular na revista cética, são os psíquicos e pessoas que podem mover objetos telecineticamente com a mente e assim por diante. E há um exemplo disso onde há um homem que pode mover o cursor em seu computador apenas pensando sobre isso agora. Ele é tetraplégico e tem um chip em seu cérebro que o permite fazer isso. Mas se você não sabe sobre o chip, parece um milagre. Quando você conhece a tecnologia, ela deixa de ser milagrosa. Essa é a terceira lei de Arthur C. Clarke. Tecnologia avançada o bastante é indistinguível de magia. Eu defendo que não existe o sobrenatural ou o paranormal, apenas o natural, o normal e o que ainda não foi explicado. Quando algo incomum assim acontece, devemos procurar o mecanismo por trás disso. Existe um chip no cérebro. Então, se é verdade que, digamos, Deus cura cânceres ou qualquer coisa devido à oração, isso deveria ser uma coisa mensurável.